Olá, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar na palavra de Deus e o tema dessa mensagem é Saia do Barco. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 31, fala da história que Jesus andou sobre as águas e Pedro também. E o versículo 29, 30, 31 diz assim: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Essa é uma história muito interessante. Surge uma grande tempestade. Os discípulos estavam ali dentro de um barco no rio e Jesus veio de longe andando sobre as águas. Os discípulos ficaram todos com medo e eles perguntaram: quem é? E Jesus falou: sou eu. E Pedro fala: se é o Senhor, permita que eu vá até ti. Ele falou: então venha. Imediatamente Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Eu quero dividir essa mensagem em duas partes: os que ficaram no barco e Pedro que saiu do barco. Olha que interessante, a maioria dos discípulos ficaram dentro do barco, e ficar no barco no meio de uma grande tempestade é um grande risco, porque esse barco pode virar, pode quebrar e pode afundar. E perceba que Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava fora do barco. E eu quero extrair algumas lições, né? Primeiro, ficar dentro do barco é sentir medo sozinho, sem Jesus. Ficar no barco é muitas vezes perder a fé. Os incrédulos, aquele que tem uma fé vacilante, oscilante, fica dentro do barco sem Jesus. Ficar no barco muitas vezes são aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que não se posicionam na sua vida espiritualmente e não se posiciona também espiritualmente na sua casa. É o homem que não assume seu papel espiritual na sua casa. É a mulher também que não assume seu papel como ajudadora e intercessora do seu lar. São aquelas pessoas que negligenciam o seu chamado. Ficar no barco também são aquelas pessoas que se escondem atrás de desculpa. Eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, não oram, não lê a Bíblia e vive atrás de desculpas e assim não sai do comodismo. Então, ficar no barco sem Jesus é um grande risco. É morrer espiritualmente. Mas olha que interessante a segunda parte. O que saiu do barco? Pedro, sempre ousado. Pedro começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Sair do barco significa viver o quê? O sobrenatural de Deus. Sair do barco, com certeza, é viver na fé. Entenda que Pedro, com a sua ousadia, ele saiu do barco e viveu o sobrenatural. Agora entenda, uma decisão nossa muda tudo. Quando eu decido sair do barco e caminhar em direção a Jesus, a minha vida muda, a minha história muda. Eu passo a viver não mais o natural, mas o sobrenatural. Eu passo a viver coisa extraordinária. Eu passo a estar juntamente com Jesus. Então andar sobre as águas, amado, é andar em direção de Jesus, aquele que é fonte de toda sabedoria. Sair do barco e andar sobre as águas é viver o avivamento. Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo de Deus, aí uma pregação dele converteu mais de 3.000 pessoas. O mesmo Pedro que andou sobre as águas. O que você está esperando? Saia do barco e caminha em sentido
a direção de Jesus, porque Jesus quer mudar a tua história, em nome de Jesus.